E hoje eu vou trazer um passo a passo de uma pedicure em um pé masculino com algumas complicações, para que vocês vejam a realidade de uma manicure. Olá, eu sou a Duda Silva, estou muito feliz por você estar nesse vídeo aqui comigo e no vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo de cutilagem e esmaltação somente com a base em pés masculinos, tá? Esse pé é um pé bem conhecido, é o pé do meu namorado. Eu vou fazer um passo a passo dele com vocês e vou mostrar algumas imperfeições e algumas coisas que tem no pé dele que vocês podem encontrar em mesa quando vocês estiverem atendendo o seu cliente. Fora isso, esse vídeo está repleto de dicas para você que está iniciando, para você que tem muita insegurança em manusear o alicate, fazer uma cutícula contínua e tirar todas as dúvidas sobre cutilagem, tá bom? Então tá um vídeo bem completo, fica até o final que com certeza você vai adquirir muito conhecimento. Agora, sem enrolação, vamos começar a falar dessa unha, tá? Eu estou passando aí um removedor de esmalte porque ele estava com a base da última esmaltação que eu fiz na unha dele. Como vocês podem perceber, a ponta da unha dele tá com uma infiltração, tá? Ela descolou, né? A lâmina descolou da carne e entrou sujeirinha e ficou ali com uma bactéria, um fungo ali morando naquele local. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir no tamanho, tá? A princípio, gente, eu vou diminuir pouco, porque ele falou comigo que não queria cortar muito, mas depois eu conversei muito com ele e no final vocês vão ver que eu convenci ele de cortar essa unha um pouco mais arredondada, né? Para eliminar essa ponta com o fungo, que já tá bem na pontinha, já tá quase saindo, tá? O que aconteceu nas unhas dele? Ele trabalha com o sapato fechado e ele joga bola e ele faz corrida e tudo isso exige sapato fechado. E esse acúmulo de sapato fechado fez com que descolasse a pontinha da unha, né? A chuteira e o sapato do trabalho dele também fez com que descolasse a ponta da unha. E o que acontece? Depois que descolou, entrou ali um fungo e se habitou, tá? Mas ele já está fazendo tratamento para esse fungo já faz um tempo, é tanto que tá só na pontinha da unha, porque o crescimento tá super saudável, tá bom? Outra coisa, como eu falei, ele joga bola, né? E o meu jogador caro fez o favor de uma vez perder a unha. Então vocês podem perceber que ali na área da cutícula, na parte de cima, ela é torta. Sim, ele já perdeu essa unha completamente, né? E quando ele perdeu a unha, ele ficou com essa imperfeição ali na parte do crescimento. Ou seja, é uma unha toda danificada que eu trouxe para vocês tirarem as próprias experiências de vocês pelo meu atendimento, tá bom? Essa lixinha é uma lixinha dele, tá? Ele usa junto com o alicate que ele traz e com o kit que ele tem, que eu dei de presente a ele. Eu comecei a fazer o lixamento e aí eu percebi que eu não mostrei pra vocês que lixa é essa. É a 100-120 da Anilove, tá? A 100-120 é a gramatura dela. Ela é utilizada muito para unhas de gel, unhas, né, de alongamento, mas eu utilizo para a unha dele, que é uma unha bem grossa, tá? Lembrando que se você tiver um cliente com esse problema nas unhas, todo o material, né, inclusive clientes também sem problema algum nas unhas, você tem que usar material totalmente esterilizável ou descartável, tá? Porque esse fungo que tem na unha dele pode passar para outra pessoa. Vocês veem que eu tô usando luva, mesmo sendo os pés do meu namorado, e a lixa é uma lixa pessoal dele, tá? Eu dei essa lixa para ele, então não utilizo nas outras pessoas. O alicate é um alicate que ele já tinha, que a mãe dele também é manicure, então ele tinha um alicate na casa dele e ele trouxe esse alicate para fazer as unhas dele. Essa lixinha tem um lado mais grosso e um lado mais fino. A parte mais fininha dela, eu faço um polimento na unha. A unha dele permite isso, mas não são todas as unhas que permitem. Unhas muito fininhas, você só vai fazer o polimento com a lixa polidora, com aquele bloquinho, tá? Como a unha dele é bem grossinha e tinha bastante ondulação, eu consegui fazer esse lixamento e você vê que ele nem move o pé. Então não machucou, não doeu, porque a unha é bem grossa, tá? Agora, se o seu cliente ou a sua cliente tiver a unha mais fininha, não aconselho fazer esse procedimento. Inclusive, para diminuir o tamanho, para fazer o lixamento, eu indico aquela lixinha tradicional, descartável, tá? Eu tô utilizando essa lixinha porque eu falei, a unha dele é uma unha complicada, é uma unha atípica. Depois de todo o lixamento feito, eu vou fazer o polimento com essa lixinha bloco,
tá? Se eu passasse só essa lixinha em bloco, não ia fazer muito efeito, porque as ondulações eram muito profundas, gente. Tem que entender que essa unha é uma unha complicada. Ele já perdeu essa unha, ela cresceu e aí ele perdeu a ponta dela e aí ela agora tá crescendo com um pequeno fungo, então é uma unha bem complicada, tá? Então exige um pouco mais. Mas mesmo assim eu quis trazer para vocês, por quê? Porque vocês vão encontrar isso em mesa também, que não é a primeira unha que eu faço dessa forma. Já teve outros clientes e até clientes mulheres que tiveram esse mesmo problema que ele tá tendo, tá bom? Unhas lixadas e polidas, ó, bem polidinhas, bem limpinhas, bem lisinhas. Agora nós vamos preparar essa unha para cutilagem, tá? Tô borrifando aqui água para tirar toda a poeirinha. E até a cutícula dele é uma cutícula muito ressecada. Como ele usa muito sapato e usa talco e usa produtos, né, para não dar mau odor no sapato, o pé dele é muito ressecado. Então, eu vou fazer o amolecimento de forma um pouco diferente. Antes de começar a passar os preparadores, eu vou empurrar um pouquinho essa cutícula, tá? Eu vou usar essa espátula aqui, ó, e vou empurrar a cutícula, tá? Não com força, porque pode machucar, porque ela é muito grossa, tá? E nessa partezinha aqui que tem uma imperfeição, eu tomo muito cuidado, tanto na hora de empurrar, quanto na hora de retirar, né? De remover a cutícula, tá? Porque essa partezinha, ela é muito sensível, ela ficou torta na unha dele, né? Então, até o final do vídeo eu vou mostrar uma coisa sobre essa unha que vocês não vão conseguir se o cliente tiver uma unha parecida com essa. Então, você vai empurrar a cutícula com muita calma, com muita leveza, tá? E vai subir essa cutícula. Você vê que já aparece uma parte branca ali na unha, né? Que é tudo que você vai remover. Você tá facilitando para o produto entrar nas unhas, tá bom? Para essa unha, eu vou utilizar a combinação de amaciante de cutícula, que é um líquido, tá? Com o amolecedor, tá bom? Para amolecer bastante essa cutícula e eu conseguir tirar o máximo sem ferir o pé dele. Lembrando que todos os produtos que eu estou utilizando e a marca vai ficar aqui na descrição para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser usar o mesmo produto, a mesma espátula, o mesmo alicate, vai estar tudo aqui na descrição para vocês, tá bom? Usando essa combinação de amaciante e amolecedor de cutícula, eu deixo ali por 5 minutinhos. Enquanto isso, ele me pediu para tirar esses pelinhos que fica no pé, tá? Você sempre pergunta à sua cliente se ela tem interesse em remover. Tem pessoas até que compram tirinhas de cera, sabe? De cera fria, e aí colocam e retiram com a cera para não cortar o pelo, tá? Mas ele não tem esse problema e eu também não tenho essa cera. Ele falou, tira esses pelinhos do dedo para ficar mais bonito. E eu tava removendo aí os pelinhos enquanto a unha tá amolecendo. Eu poderia dar uma acelerada nesse vídeo enquanto tá amolecendo, enquanto eu tô preparando espátula, alicate, mas não, eu quis deixar na velocidade normal para vocês verem como é o atendimento, né? Em quanto tempo eu faço o atendimento de um pedicure masculino, tá? E para vocês terem uma base também de como funciona o atendimento, tá? Porque se acelera aqui, parece que tudo é muito rápido. Então vamos começar a cutilagem dessa unha. Eu tiro o excesso de creme, né? E de água, que eu acabei de borrifar água no pé. E aí eu vou empurrar essa cutícula com muito cuidado, porque ela já tá bem amolecida, né? E depois eu vou fazer a cutilagem com alicate. A cutilagem com alicate, o segredo é sempre a parte de trás do alicate para cima e a pontinha para baixo, tá bom? Então, nunca o alicate vai ficar reto em cima da cutícula, ele sempre vai ficar inclinado, tá?
Dessa forma, fica impossível de você ferir a sua cliente, porque essa parte de trás do alicate, ela corta e corta muito, tá? É tanto que ela é utilizada para cortar as unhas. Eu mesmo corto com essa parte de trás. Então, um dos motivos de tirar um bifinho da cliente é essa parte de trás do alicate. Então, tome muito cuidado com isso. Alicate sempre inclinado para cima. Você só vai utilizar a ponta do alicate. Essa é a primeira dica que eu vou passar de cutilagem. É um erro achar que quando você retira uma cutícula contínua, você não precisa voltar com o alicate, né? É muito satisfatório ver aquela pele por completo saindo do dedo, mas ela não é o suficiente para realizar uma boa cutilagem. Então, retirou essa cutícula contínua, você tem que voltar, você tem que passar a espátula e ver o que restou, porque ela não retira 100% da cutícula que tem. Então, você depois vai ter que passar novamente o alicate, tá bom? Então, eu fiz a cutilagem contínua, só que essa posição e esse dedinho dele ficou um pouco difícil de mostrar, mas nos próximos dedos vocês vão ver a cutilagem contínua e depois eu preciso voltar para tirar o que restou, tá bom? Então, essa é a segunda dúvida aí que acontece muito na internet, que você vê aquele vídeo satisfatório que tira o contorno da cutícula, né? Aquela cutícula contínua, sem cortar a cutícula, e parece que é só aquilo que deixou a unha linda. Não, você precisa voltar várias vezes e remover o que restou também, tá? Aquilo dali não é o suficiente para ter uma boa cutilagem. Nesse dedo eu vou conseguir mostrar para vocês que mesmo tirando uma cutícula contínua, você precisa voltar com o alicate e passar ele novamente para tirar o que restou, tá? A cutícula contínua é um mito de que a unha vai ficar linda só se você tirar a cutícula contínua, tá? Você vai tirar a cutícula, vai sair muita coisa, mas tem muito mais para sair, tá? Se você quer fazer uma boa cutilagem, não é só tirar esse fiozinho de cutícula que você vai conseguir realizar, tá bom? Ó, você vê aqui que eu tirei uma cutícula contínua, ó. Cutícula do contorno do dedo dele, mas eu vou ter que voltar com o alicate aqui, vou ter que passar o alicate novamente na unha, vou ter que empurrar, por quê? Porque ainda tem bastante coisa para sair, tá? E era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, que mesmo tirando uma cutícula contínua, você tem que voltar com o alicate para fazer o restante da cutilagem para você ter um bom acabamento. Enquanto eu tô fazendo a cutilagem dessas outras unhas, que vai ser basicamente a mesma coisa que eu fiz na anterior, eu quero dizer sobre o meu curso que tá aqui abaixo para vocês. Tá com preço imperdível e por tempo limitado, porque eu vou fechar o carrinho desse curso e eu não sei quando eu vou abrir novamente. Então, adquira o seu curso, é um curso que eu explico tudo isso que vocês veem aqui no canal e mais um pouco. Lá tem PDFs educativos, tem certificado, é tudo certinho, tudo bonitinho pela plataforma Hotmart para vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse de aprender ainda mais e poder ver e rever quantas vezes quiser um vídeo super explicativo, o link tá aqui abaixo para vocês. E para aproveitar esse tempo que eu tô fazendo a cutilagem aqui, enquanto eu vou fazendo aqui em cima e vocês vão prestando atenção como eu faço, tá? Sem acelerar o vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade em fazer as unhas, cutilagem ou a esmaltação. No meu caso, sempre foi a cutilagem. Eu sempre tive muita dificuldade na cutilagem e até hoje eu estudo muito. Apesar de ter mais de 10 anos na profissão, eu sempre estou vendo vídeos e dicas para que eu me aprimore, para que eu compre alicates mais qualificados, que eu veja as novidades do mercado. Então, cutilagem em disparado é a minha maior dificuldade. Mas comenta aqui abaixo qual é a maior dificuldade de vocês. Esse vídeo está sendo narrado porque gravamos esse vídeo no fim de semana. Tava rolando um som aqui em casa, tava uma barulhada, a gente também fica conversando bastante. Enquanto eu fazia essa unha, eu tava tentando convencer ele o tempo inteiro a cortar mais essas unhas, né? Eu falei com ele, não tá bonito, tem essa parte aí que tá danificada, que você precisa se livrar para que ela cresça saudável. Então, se o áudio desse vídeo fosse o original, além de ouvir muito barulho da música que tava aqui em casa, vocês iam ouvir que o tempo todo eu tentava convencer ele de cortar essas unhas do pé, que não tem motivo de ter uma unha do pé grande.
Mas no final do vídeo eu acho que eu consegui convencer. Não cortei tanto quanto eu queria, mas cortei uma quantidade legal. Claro que eu tenho intimidade, né? Meu namorado, então eu posso falar. Mas normalmente quando é uma cliente eu tento mostrar os prós e contras e respeito a opinião dela. Mas eu estava tentando convencer a todo custo cortar essas unhas porque eu estava incomodada. E olha a quantidade de pele que saiu da ponta desse dedo, gente. Meu Deus do céu. Até ele ficou apavorado quando viu isso. Parece que eu fiz a unha dele há uma semana. Mas é isso que dá. O sapato fechado, a falta de hidratação da cutícula, das unhas. Dá nisso, né? A sorte dele é que ele tem uma manicure para retirar sempre quando precisa. Nesse momento eu percebi que a unha estava um pouquinho entrando na pele, então eu puxei com a ponta do alicate fechada e depois eu dei um piquezinho no cantinho da unha, tá? Gente, não desencravei unha, não tirei nada, eu só retirei aquilo que estava fazendo um pouco de marca na unha, no dedo, sabe? Sabe aquela marquinha vermelha, né? Como ele usa muito sapato fechado, fica forçando. E agora vamos pro temido, o dedão. Nesse dedão, gente, nós não vamos conseguir fazer uma cutícula contínua, tá? Por quê? Porque ele teve, né, como eu disse no começo do vídeo, ele danificou ali a matriz da unha, né, onde sai a unha, e ela é torta. Então, essa parte que ficou torta não tem cutícula suficiente para sair com... Tem vezes que nem tem cutícula, sabe? Então, nessa unha eu não vou conseguir fazer uma cutícula contínua, mas vocês vão ficar apavoradas com a quantidade de pele, de cutícula que saiu nessa unha. Lembrando que eu fiz a unha dele tem uma semana e olha a quantidade de cutícula acumulada que ficou nesse pé. E vamos continuar aqui removendo essa cutícula, tá, gente? Lembrando que preste atenção na posição do meu alicate, tá? A ponta é sempre para cima, tá bom? Que a parte de trás pode cortar o cliente, então eu prefiro deixar ela para cima. Essa unha eu não vou conseguir fazer uma cutícula contínua, como eu já tinha dito, por quê? Porque a matriz dela foi danificada, tá bom? Mas olha a quantidade de cutícula que sai dessa unha, até ele ficou impressionado. Lembrando que eu fiz a unha dele na semana passada, tem uma semana que eu fiz a unha dele, então é muita cutícula acumulada, tá? E mesmo tirando aqui, ó, eu vou botar tudo em cima do pezinho dele pra você ver, mesmo tirando essa quantidade aqui de cutícula, né, ó, pedacinho do canto, ainda tem muita coisa pra sair, tá? E essa cutícula não conseguiu ser contínua, porque o dedo dele tem uma imperfeição ali, tá bom? Então eu vou continuar fazendo o mesmo processo e é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, que mesmo tirando a cutícula contínua, você precisa novamente passar a espátula e alicate, porque fica muitas coisinhas para tirar ainda, tá? Fora isso, tem essa parte de cima aí, que já estava me incomodando, então eu resolvi tirar logo. E é muita pele, gente, é muita pele que sai, muita pele mesmo. Então eu removi tudo, eu acho que ele perdeu uns 2 quilos só nesse atendimento.
Eu vou passar uma lixinha polidora porque eu senti que tem parte que tá bem grudadinha, né? E aí passando a lixinha polidora eu consigo ver se vai subir, se vai sair, tá? Mas eu consegui remover elas de vez, ó, essas partezinhas saíram e assim ficou as unhas. Agora vocês vão perceber que eu vou dar uma pausa, como se eu estivesse conversando, e eu tava tentando, minha última tentativa de pedir para ele cortar essas unhas. Eu tava falando, vai ficar ruim, vai ficar melhor para você passar o produto. E aí eu fiquei conversando, até que eu consegui convencer ele de cortar essas unhas. Eu faço o corte sempre com alicate, é um alicate um pouco mais velhinho, ele não tem amolação para tirar a cutícula, tá? E eu faço sempre com a parte de trás para frente, como vocês estão vendo aí, tá bom? Vai ter gente que vai olhar esse vídeo e vai falar assim, essa unha tá danificada, corta mais, gente, mas eu já consegui um progresso, consegui cortar essa quantidade, porque nem isso ele queria, ele tava pegado e essas unhas toda ruim, então o que eu consegui cortar já foi muito. Depois do corte eu fiz novamente o lixamento, tá? Lembrando que eu cortei a unha no formato oval, não é arredondado, tá? Não ficou nenhuma parte da unha fincada na pele, porque a unha arredondada ela pode dar encravação, né? Ainda mais ele que usa sapato fechado. Mas eu cortei ela só arredondada nas pontinhas para eliminar onde tinha mais o fungo, tá bom? E para facilitar também para ele usar o medicamento que ele tá usando, vai ficar mais fácil a aplicação, tá? Foi uma das formas que eu tive para convencer ele de cortar essa unha. Automaticamente, como eu cortei, apareceu um pouquinho de pele ali na parte de baixo da unha, tá bom? E não repara essa mãozinha não, é que eu tava com um ajudante especial aqui de 2 anos. E aí eu tô fazendo a remoção dessa parte de baixo aqui da unha, tá bom? E assim ficou a cutilagem, tá? A cutilagem ficou 100%, eu gostei muito, mas o corte eu acho que eu poderia ter cortado um pouco mais, né? Do jeito que eu gosto, mas foi o que ele gostou, então tá ótimo. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Porque eu gosto de trazer aqui a realidade nua e crua, né? Eu não vou trazer aqui uma unha perfeita sempre, porque não é isso que vocês vão encontrar em mesa. Eu espero que as dicas tenham ajudado. Um super beijo e até o próximo vídeo.